Meg Ryan já foi uma das queridinhas de Hollywood durante os anos 80, principalmente em filmes de comédia romântica. Foi fazendo esses filmes que Meg Ryan ficou mais conhecida. Só que já tem muitos anos que a Meg Ryan não aparece em nenhum grande filme, e a própria atriz já falou que a culpa disso foi ela ter feito um filme um pouco mais sensual, quebrando a imagem de garotinha das comédias românticas que muitos tinham dela. Isso teria quebrado um padrão de imagem que Hollywood gostaria que ela seguisse durante toda a sua carreira de atriz. A imagem de muitas vezes uma personagem ingênua nos filmes de comédia romântica. Foi só a Meg Ryan ir contra esse padrão que Hollywood queria pra ela e pronto. Ela foi sendo deixada de lado, foi aparecendo em poucos filmes, foi caindo no esquecimento, até ninguém mais falar o nome dela. Talvez a lição que fica parece que pra Hollywood, se não for pra seguir nas condições que eles escolhem, pode ser que o sucesso que muitos querem nunca chegue lá dentro. Seria o ambiente de Hollywood, essa grande indústria do entretenimento, uma espécie de prisão, onde se um artista não seguir as vontades e desejos de estúdios, diretores, produtores, eles são simplesmente descartados? Fica aí essa dúvida. Vamos conhecer um pouco mais a história da Meg Ryan e entender como ela se tornou uma atriz muito conhecida na Hollywood dos anos 80, até o momento em que ela foi perdendo seu espaço lá dentro. A Meg Ryan nasceu e foi criada na pequena cidade de Fairfield, que fica no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Filha de Susan, uma ex-atriz e que depois começou a dar aulas de inglês, e Harry, um professor de matemática, a Meg Ryan teve uma infância tranquila e não tendo nenhuma influência dentro de casa. O desejo dela de ser uma atriz começou na escola, nas aulas de teatro. A Meg Ryan ainda era pequena, tinha por volta de 15 anos e já começou a aparecer em comerciais de televisão, como esse daqui do Burger King. 1,000, 5,000, even $1 million. There's a 1 in 6 chance of winning a prize. Okay, back to the most important reason to come to Burger King. The food. E também a ganhar oportunidade de trabalhar em algumas novelas. O sucesso como atriz começou a dar tanto resultado que a Meg Ryan resolveu abandonar uma faculdade de jornalismo que ela fazia. A aposta dela passou a ser totalmente em viver uma vida de atriz. Os primeiros trabalhos da Meg Ryan, além dos comerciais que ela fez e também as novelas, o primeiro filme conhecido que ela apareceu foi Top Gun, de 1986. Não foi uma participação muito grande, porque a personagem dela é a esposa do personagem Goose, que é o melhor amigo do Maverick, que é o personagem do Tom Cruise, que ele sim é o protagonista do filme. Então a personagem da Meg Ryan acaba não aparecendo muito no filme, mas vale ser falado porque foi o primeiro grande filme que ela apareceu, e Top Gun acabou se tornando um clássico do cinema nos anos 80. Depois dessa participação dela em Top Gun, Meg Ryan continuou fazendo vários trabalhos durante os anos 80, e vale um destaque para dois filmes. Primeiro, Viagem Insólita, um filme de 1987, e Morto ao Chegar, um filme de 1988. Nesses dois filmes, a Meg Ryan trabalhou junto com Dennis Quaid, outro ator muito conhecido durante os anos 80 e 90. Dennis Quaid e Meg Ryan chegaram a se casar no ano de 1991 e tiveram um casamento de 10 anos. Os dois acabaram se divorciando no ano de 2001, mas eles formaram um daqueles casais de celebridades dos anos 90. Até porque os dois eram bem conhecidos. Mas chega de falar dos trabalhos menores ou apenas de participações pequenas. Quando foi que a Meg Ryan fez o seu primeiro trabalho de destaque, onde ela realmente ficou muito conhecida? Pois bem, isso foi acontecer no ano de 1989 com o filme de comédia romântica Harry e Sally, feitos um para o outro. Foi depois desse trabalho que Meg Ryan viu seu nome ser destaque em Hollywood. Pelo trabalho no filme Harry e Sally, Meg Ryan chegou a ser indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz. Nesse filme a personagem dela é Sally. A história desse filme aqui se passa ao longo de 10 anos, mostrando a personagem dela se envolvendo com Harry, o outro personagem principal do filme. E é aquela história de comédia romântica bem padrão, sabe? Pra quem gosta é muito bom. Os dois se conhecem, vão se aproximando, e ao longo dos anos, de amigos próximos, eles acabam se tornando um casal. Enfim, goste ou não de filmes românticos, esse gênero de filme sempre foi muito forte, e nos anos 80 era mais forte ainda. O filme Harry e Sally, feitos um para o outro, foi o primeiro grande sucesso da Meg Ryan. Aliás, uma coisa precisa ser falada aqui. Nesse filme, a Meg Ryan fez uma das cenas mais conhecidas de toda a carreira de atriz dela, e também uma cena muito marcante na história do cinema, é claro, que foi a cena dela simulando ter um orgasmo dentro de um restaurante. É bem provável que você já tenha visto essa cena, se não foi diretamente assistido ao filme, foi em algum momento aí mexendo na internet. Tá tudo bem? Ai, não para. Não para assim, aí mesmo. Vai. Ai! 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 Vai fundo! Vai! Vai! Assim! Assim! Ai, vai! Vai fundo! Vai! Não para! Não para! Agora! Vai! Mais! 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 Não para! Não para! Ai! Ai! Assim! 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 Ai!
Depois desse primeiro filme conhecido que ela fez em 1989, ela já estava em outro em 1990, que foi Joe contra o Vulcão, que foi mais uma comédia romântica. Foi fazendo esses filmes de comédia que Meg Ryan ganhou o status de queridinha da América. Durante os anos 80 e 90, o que as pessoas gostavam muito dela e costumavam destacar era o carisma dela e a forma como ela se encaixava muito bem nas personagens em filmes de comédia romântica. Esse título de queridinha da América não foi uma coisa que a Meg Ryan escolheu, eram as pessoas que assistiam aos filmes dela se conectando e vendo ali na tela uma personagem divertida, engraçada e ao mesmo tempo bem realista. Isso fez o público gostar muito dos filmes da Meg Ryan. E no ano de 1991, ela entra pro elenco do filme The Doors, filme que conta a história da conhecida banda de rock The Doors. No filme The Doors, a Meg Ryan faz a personagem Pamela, que foi a esposa de Jim Morrison, vocalista da banda. O papel dela é bem importante no filme, porque ela é alguém bem importante na vida de Jim Morrison, acompanhando ele nos bons momentos, mas também nos momentos de dificuldade. Durante os anos 90, a Meg Ryan fez muitos filmes e, como vocês podem imaginar, a grande maioria filmes de comédia romântica. Vale aqui um destaque especial para o filme Sintonia de Amor, de 1993, um filme da Meg Ryan junto com Tom Hanks. Nesse filme, a Meg Ryan faz a personagem Annie, que é uma jornalista que está noiva, e ela começa a questionar os sentimentos dela sobre o futuro dela junto com a pessoa que ela tá noiva, porque ela ouve a história de Sam, que é o personagem feito pelo Tom Hanks, um cara viúvo que começa a dar entrevistas em rádios falando como é levar uma vida a dois. Quando a Annie escuta as histórias dele, ela começa a ter uma conexão muito forte com ele, isso sem nunca ter visto ele na vida. Sendo meio curiosa e meio impulsiva com os sentimentos que ela tá sentindo, a personagem Annie resolve dar uma investigada maior na vida de Sam. E o que acontece depois? Bom, isso é só assistindo o filme mesmo, eu não vou estragar a experiência de vocês. Só o que vale falar é que o filme Sintonia de Amor está entre um dos mais conhecidos da Meg Ryan. Daí, quando a gente chega no ano de 1994, ela faz o filme Quando um Homem Ama uma Mulher. Esse filme envolve um romance também, mas é zero comédia. Nesse filme, a Meg Ryan faz uma personagem alcoólatra, e a atuação dela nesse filme é muito elogiada. Ela chegou a ser indicada à premiação SEG Awards na categoria de Melhor Atriz, que é uma premiação muito conhecida na indústria do cinema, porque os elogios sobre esse filme era que a Meg Ryan estava fazendo um papel que estava saindo um pouco daqueles filmes de comédia romântica que ela sempre fazia. Quem faz o par romântico dela nesse filme é o ator Andy Garcia. Quando a gente chega no ano de 1995, um conhecido crítico de cinema já falecido chamado Richard Collins chama a Meg Ryan de a alma da comédia romântica. O rosto da atriz mais querida nos filmes de comédia romântica já estava formado, ela gostasse disso ou não. Os críticos de cinema de Hollywood já adoravam ver a Meg Ryan nos filmes de romance, e ainda no ano de 1995, a Meg Ryan reforçou ainda mais essa imagem quando ela fez o filme Surpresas do Coração, mais um filme de romance na carreira dela. Já estamos falando do meio dos anos 90, nessa época a gente pode destacar mais dois filmes da Meg Ryan, o filme Cidade dos Anjos e o filme Mensagem pra Você, os dois de 1998. Inclusive, por esse filme Mensagem pra Você, a Meg Ryan recebeu outra indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz. Aqui nesse filme ela faz a personagem Kathleen, que é a dona de uma livraria infantil em Nova York que ela herdou da família. E pra quem acha que o filme foge dos padrões de comédia romântica, nada disso, essa é mais uma comédia romântica. A história desse filme basicamente mostra a personagem da Meg Ryan apaixonada de forma virtual, olha só, já naquela época, hein, por um homem misterioso na internet, conhecido apenas pelo nickname de NW152, que é o personagem feito pelo Tom Hanks. Esse filme foi o último da Meg Ryan feito durante os anos 90. A Meg Ryan foi uma das estrelas mais lucrativas e influentes de Hollywood no auge da sua carreira, especialmente durante os anos 80 e 90. Ela chegou a receber 15 milhões de dólares pelos filmes mais conhecidos que ela fez, especialmente pelos trabalhos em comédias românticas. Para vocês terem ideia, o filme Harry e Sally, feitos um para o outro, um dos mais conhecidos da Meg Ryan, está no top 10 de muita gente dos maiores filmes de comédia romântica de todos os tempos. Todo esse sucesso nas comédias românticas deixou a Meg Ryan muito conhecida, só que ela não queria ficar marcada só por esse tipo de filme. Ela quis explorar outros gêneros como suspense, dramas e filmes de ação, e essa mudança começou nos anos 2000. A vontade dela de explorar outro gênero de filme era grande, e no ano 2000 ela já estava no filme Prova de Vida. Filme esse que eu queria classificar em apenas uma categoria, mas a descrição dele em alguns sites fala que é um filme de ação, um drama, um suspense político, enfim, encaixe na categoria que você quiser, mas o fato é que a Meg Ryan saiu completamente dos filmes de comédia romântica, que foi onde ela ficou mais conhecida. O filme Prova de Vida, junto com Russell Crowe, passou bem longe do sucesso que foram as comédias românticas que ela fez. Mas aqui nesse ponto da carreira, a Meg Ryan não queria necessariamente fama, porque isso ela já tinha. Ela simplesmente queria retirar o nome dela apenas dos filmes de comédia. Então a gente chega no fatídico ano de 2003, e é aqui que tudo muda para sempre na história da Meg Ryan nos cinemas. Durante anos e anos, a Meg Ryan fez
fez papéis só em comédias românticas, e a própria atriz já falou em várias entrevistas que isso não foi uma pressão que ela sofreu para fazer só filmes nesse estilo. Segundo ela, esse era um desejo dela, uma paixão pelos filmes românticos. Pois bem, o ano de 2003 chega e ela decide de uma vez por todas quebrar essa imagem de mocinha das comédias românticas e faz o filme em carne viva. Vamos lá, esse filme quebrou completamente a imagem que muitos tinham da Meg Ryan. Nesse filme, a personagem dela se chama Franny. Ela é uma professora de inglês que mora em Nova York e ela acaba se envolvendo na investigação de um assassinato por ela ser uma testemunha muito importante no caso. O filme até mostra um relacionamento entre ela e um detetive, no filme feito pelo Mark Ruffalo, que investiga o caso. Mas o que de verdade impactou quem já era fã da Meg Ryan há muito tempo foram as cenas de nudez nesse filme. A Meg Ryan apareceu pelada em algumas cenas do filme. Além disso, o filme tem um teor erótico bem forte, se é que vocês me entendem. Quando o filme vai mostrar alguma cena mais adulta, eles de fato mostram, não escondem nada não. O filme em carne viva é de uma diretora chamada Jane Campion. Os trabalhos mais conhecidos dela como diretora de cinema foram o filme O Piano, de 1993, e Ataque dos Cães, um filme de 2021. É uma diretora que é conhecida por deixar as cenas bem intensas nos filmes dela, seja uma cena de violência, seja uma cena de diálogo mais forte, ou uma cena de sexo, como teve no filme Em Carne Viva. Deixou o detetive transar com você? Eu não deixei, eu quis transar. Confiaria num cara que faz sexo oral em bares? Sim. O fato é que esse filme de 2003 mudou completamente a carreira da Meg Ryan. Ela contou que a reação das pessoas depois que ela fez esse filme foi muito cruel. Na época em que fez esse filme, a Meg Ryan estava com 40 anos e a decisão dela era sair das personagens clichê que ela sempre fazia nos filmes românticos. Só que essa mudança tão rápida de um estilo de filme para outro acabou prejudicando e muito a carreira de atriz dela. A Meg Ryan disse que pessoas da área de publicidade, produtores e muita gente de Hollywood falou que ela deveria ter preparado os fãs dela para isso, porque sexo é algo que afasta as pessoas. A imagem que muitas pessoas tinham da Meg Ryan sempre foi a da mulher em filmes de comédia romântica. Com tantas críticas negativas e tanta pressão de Hollywood para ela voltar a ser a atriz só das comédias românticas, a própria Meg Ryan entendeu aquele momento como o final de um ciclo na vida dela. Além disso, ela acabou se sentindo muito desrespeitada só por uma escolha dela, a escolha de sair do padrão de filmes que Hollywood adorava manter ela, já que os filmes de comédia romântica que ela fazia davam muito retorno financeiro para estúdios, produtores e tudo mais. Toda a situação envolvendo esse filme foi tão longe que rendeu uma entrevista extremamente constrangedora e chata. Isso porque Michael Parkinson, um conhecido apresentador de televisão, chamou a Meg Ryan no seu programa de entrevistas e não pensou duas vezes e já começou a questionar a atriz sobre as cenas mais picantes que ela tinha feito no tal filme. Era uma pergunta atrás da outra só sobre esse assunto, e é claro que tudo isso deixou a Meg Ryan bem desconfortável. Em um certo momento da entrevista, já cansada, ela pediu para Michael Parkinson parar a entrevista. Algum tempo depois, a Meg Ryan contou que ficou muito ofendida com a postura do apresentador. Ela disse que sentiu como se ele estivesse reprovando a escolha dela, julgando mesmo por ela ter aparecido sem roupa em um filme. Ela falou que ele parecia um pai reprovando as escolhas erradas de uma filha e que isso foi muito chato. E mais ou menos 18 anos depois que tudo isso aconteceu, o próprio Michael Parkinson pediu desculpas publicamente e reconheceu que passou do ponto naquela entrevista. Como vocês podem imaginar, depois dessa tentativa dela de reconstruir a carreira de atriz fazendo um trabalho mais adulto, as coisas não deram muito certo. A Meg Ryan foi reduzindo cada vez mais os trabalhos e aparecendo cada vez menos na mídia. E não é um exagero, hein? O filme Em Carne Viva é do ano de 2003 e de lá pra cá a Meg Ryan apareceu só em 8 filmes. A Meg Ryan falou que a fama é algo desconfortável e cansativo. Esquece a ideia de celebridade amada por todos, longe disso. Ela não lia nada que falavam dela na época do auge, porque muitos jornais e revistas usavam o rosto da Meg Ryan, que era muito conhecida, apenas para conseguir vender. Mas o que estava sendo falado sobre ela em revistas e jornais nem sempre eram coisas boas, então ela preferia não ler nada. A Meg Ryan contou que tinha como inspiração no cinema a atriz Katharine Hepburn, que é até hoje a atriz que ganhou mais Oscars na história do cinema. Ela levou o prêmio 4 vezes. Depois de 2003, Meg Ryan tentou se manter ativa na vida de atriz, mas todo aquele reconhecimento que ela tinha nos anos 80 e 90 já não existia mais. No ano de 2004, por exemplo, ela estava no filme Contra Tudo e Contra Todos. Nesse filme ela faz Jack, uma mulher que gerencia a carreira de lutadores de boxe. O filme não foi nada bem, arrecadou só 6 milhões nos cinemas. O filme também foi muito criticado e comparado a outras produções do mesmo estilo, como os filmes da franquia Rock. Dos pouquíssimos filmes que a Meg Ryan fez nos anos 2000, o mais conhecido entre eles foi o filme Mulheres, de 2008. Esse filme tá bem longe de ser um sucesso, mas foi esse filme, lá de 2008, o último mais conhecido que ela apareceu. Esse filme ainda é um remake de um filme lá dos anos 30. Algumas pessoas falaram que o sucesso desse remake em 2008 foi também pelo elenco de mulheres conhecidas que tinha no filme. Além de a Meg Ryan,
Ryan, o filme tinha nomes como Eva Mendes, Carrie Fisher, Deborah Messing e Jada Pinkett Smith. O filme fez um pouco mais de 50 milhões de dólares em cima de um investimento de 16 milhões. Aliás, vale uma curiosidade, o elenco desse filme é todo feminino, nenhum homem aparece ao longo do filme. Ou se aparece, não tem destaque na história. A Meg Ryan até tentou uma carreira como diretora de cinema, mas não foi pra frente também. Ela dirigiu só um filme chamado Itaca. Durante os anos em que esteve no auge, Meg Ryan era uma atriz muito querida dentro de Hollywood. Os filmes que ela fazia eram um sucesso garantido, mas a vontade dela de se aventurar por outros gêneros de filmes e tentar retirar um rótulo de ser uma atriz para filmes de comédia fez ela ir perdendo seu espaço. A Meg Ryan nunca escondeu que ela sempre teve um amor pelos filmes da década de 30, 40 e 50 e tinha muitas atrizes daquela época como inspiração. Será que foi um erro da Meg Ryan tentar sair dos filmes de comédia que ela sempre fazia? Ela simplesmente queria ser uma atriz reconhecida por outros trabalhos também e não só por comédias. Acontece que Hollywood foi cruel e não quis nem saber. Para os poderosos que controlam o dinheiro lá dentro, a Meg Ryan tinha que ser eternamente a mocinha das comédias românticas. De qualquer forma, por mais que tenha perdido muito espaço, Meg Ryan fez filmes que ficaram bem conhecidos e conseguiu de alguma forma marcar o seu nome em Hollywood.